E olha só aqui o que eu vou ler para vocês. É uma publicação de Reinaldo Azevedo, foi publicado na Veja. Lula com Ahmadinejad. Declaração de brasileiro escarnece dos 6 milhões de mortos do Holocausto. Afinal, ele não é judeu, eu sou. E diz assim: depois de discursar na ONU, no dia de todas as imposturas, Lula se encontrou e se deixou fotografar com Mahmoud Ahmadinejad, o presidente do Irã. Há uma semana, num dia dedicado a odiar Israel e a pregar a sua destruição. Este financiador do terrorismo internacional voltou a afirmar que Holocausto não existiu e não passou de um complô judaico. Ontem estava com Lula. O megalobarbudo concedeu depois uma entrevista. Com aquele ar grave próprio dos estadistas, afirmou que o Irã tem todo o direito de usar energia nuclear para fins pacíficos. Ocorre que o Irã dá provas de que o armamento convencional que tem já não está a serviço da paz. Um parêntese, ele diz abertamente, o presidente do Irã dizia que não sossegaria enquanto não aniquilasse. Vocês viram aí o Estado de Israel e Lula dando apoio total e restrito ao programa iraniano nuclear. Ao contrário, está, por exemplo, a serviço do terrorismo, do Hezbollah e do Hamas. A promessa de destruir Israel não lhe é atribuída pelos seus adversários. Ele a assume como o ar orgulhoso de quem está na vanguarda de uma luta que honra a humanidade. Assim que se registre, o presidente do Irã não é objeto só pelas barbaridades que diz ou por causa de suas ameaças. Ele já se comporta como um delinquente. Lula foi indagado sobre a posição negacionista de seu companheiro e deu uma resposta cujo pragmatismo está no topo de uma montanha de 6 milhões de cadáveres. Não sou obrigado, abre aspas, não sou obrigado a não gostar de alguém porque outros não gostam. Isso não prejudica a relação do Estado brasileiro com o Irã, porque isso não é um clube de amigos. Isso é uma relação do Estado brasileiro com o Estado iraniano. Parece uma coisa bonita, mas por causa dessa tua frase, Lula, e por causa dessa tua atitude, tu foste para a cadeia e saíste da cadeira de presidente para uma cadeia na qual passasse mais de um ano. E você, brasileiro, brasileira, não queira repetir a cena desse crime. Não, vejamos, continua o escritor. O Brasil não é o único país a fazer negócios com o Irã. Ninguém exige do governo Lula que rompa relações com os iranianos, porque seu presidente bandido diz sandices. Há centenas de respostas possíveis que não ofendem a memória dos mortos e a dignidade dos vivos. Formulo uma. 2 pontos, abre aspas. O Irã sabe que o Brasil lastima essa opinião, mas entendemos que o isolamento daquele país é pior para o mundo, fecha aspas. Pronto. E Lula poderia fazer negócios com o Irã, se é que haverá algo relevante. A sua resposta, como veio, é indecorosa e me força a perguntar: a relação entre os dois estados é assunto sério demais para levar em consideração 6 milhões de mortos? Para não levar, né? Ele disse para levar. Para não levar 6 milhões de mortos, um governo delirantemente antissemita, como é o do Irã, não constrange de modo nenhum o Brasil? Confrontado com a questão do Holocausto, Lula evoca uma questão de gosto. Ora, deve pensar este humanista: os judeus não gostam de Ahmadinejad. O que é que eu tenho com isso?
não sou judeu, não sou judeu. O Lula dizendo, né? De fato, Lula, está pouco se lixando. E também é cascata essa história de que o Irã pode nos render bons negócios. A aproximação com o país tem o fito exclusivo de dar curso às chamadas relações Sul-Sul desenhadas pelo Itamaraty, que vê o Brasil como uma potência média que pode arrostar com os Estados Unidos. Foi essa bobagem que levou Lula a ser o primeiro governante no mundo a declarar a legitimidade do resultado das fraudadas eleições iranianas. Olha que absurdo! Vou repetir, foi essa bobagem que levou Lula a ser o primeiro governante no mundo a declarar a legitimidade do resultado das fraudadas eleições iranianas. A população saiu às ruas, há um número desconhecido de mortos. Muita gente foi presa. Para Lula, era tudo gritaria de torcida, que perdeu o jogo. Ele reconheceu a legalidade do pleito antes do Conselho da Revolução Islâmica, onde estão os atolás. O encontro de Lula com Ahmadinejad, a declaração de ontem e a visita futura ao Brasil escarnecem de 6 milhões de mortos, ofendem os judeus e, portanto, agridem os valores fundamentais do homem. Entre aspas, não sou obrigado a não gostar de alguém porque outros não gostam. É verdade, Lula. É verdade, Lula não é judeu. Judeus são os outros. Eu sou um outro. Encerra ele.